Meu filho me expulsou de casa durante uma tempestade terrível. Mas 3 horas depois, meu celular tocou. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Antônio, e se você me vê aqui hoje contando essa história, é porque a vida, por mais que tente nos dobrar, nunca consegue nos quebrar de verdade. Eu sou um homem de 70 e poucos anos, com as mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho e os olhos que já viram de tudo um pouco, mas nada, nada mesmo, me preparou para a noite em que meu próprio filho, o sangue do meu sangue, me jogou para fora de casa no meio de um temporal. Ele disse que não aguentava mais o cheiro de velho que eu deixava pela casa, que eu era um estorvo, um peso morto. Aquelas palavras, ditas com uma frieza que cortava mais que qualquer vento gelado, ainda ecoam na minha memória, como um trovão distante que nunca para de ribombar. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. A chuva caía em torrentes naquela noite, lavando as ruas, mas não a sujeira da alma que eu sentia. Eu estava ali, na calçada, com uma pequena mochila surrada nas costas e o coração em frangalhos, vendo a porta da casa que um dia considerei meu lar se fechar com um estrondo. Não era só a porta da casa dele que se fechava. Era a porta de uma vida, de uma esperança, de um futuro que eu ingenuamente imaginei ser ao lado do meu único filho. Eu não tinha para onde ir. Minha esposa, a Doce Maria, tinha partido fazia 5 anos, levando com ela não só a paz do meu lar, mas também a leveza do meu espírito. Depois que ela se foi, a casa grande no interior, onde eu passei a vida toda consertando motores na minha pequena oficina mecânica, parecia vazia demais, fria demais. Eu era o Antônio da oficina, conhecido em toda a região por nunca ter enganado um cliente, por sempre entregar um serviço honesto, por sujar as mãos de graxa para garantir que as famílias pudessem voltar para suas estradas. Vendi a oficina, vendi a casa, juntei minhas economias e vim para a capital, achando que seria um alívio para meu filho, um apoio, uma forma de ficar perto. Que tolice a minha! Naquele momento, enquanto a água escorria pelo meu rosto, misturando-se com as lágrimas que eu me recusava a derramar abertamente, eu só conseguia pensar em todas as vezes que eu estive longe, que eu trabalhei dobrado, que eu sacrificava meu tempo para garantir que ele tivesse o melhor. Lembro de um Natal, quando ele tinha uns 10 anos, e eu passei a noite inteira na estrada, voltando de uma entrega urgente de peças para um cliente que tinha que viajar. Cheguei em casa exausto, com o cheiro de diesel impregnado na roupa, mas com um sorriso no rosto e o presente que ele tanto queria. Ele abriu com os olhos brilhando, e para mim, aquilo valia mais do que qualquer noite de sono. Eu nasci numa roça simples, numa casinha de taipa no interior de Minas Gerais, e desde cedo aprendi que a vida era dura, mas que o trabalho dignifica o homem. Minha mãe me ensinou a ler e escrever à luz de lamparina. E meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita fibra, me ensinou o valor da honestidade e da persistência. Eu carregava esses valores comigo, como um escudo e uma bússola. Andei sem rumo por algumas quadras, a chuva me encharcando até os ossos, o frio cortando a pele. Senti um cansaço que não era só do corpo, mas da alma. Um banco de praça molhado, sob a copa de uma árvore que parecia chorar comigo, foi o meu refúgio inicial. Sentei ali tremendo, não só pelo frio, mas pela incredulidade, pela dor lancinante da rejeição. Eu, que sempre fui um homem independente, forte, provedor, estava ali, jogado, sem teto, sem rumo. A dignidade que eu tanto prezava parecia ter sido arrancada de mim, folha por folha, pela fúria de meu próprio filho. Eu pensava, onde foi que eu errei? Onde foi que o amor se transformou em desprezo? Será que o cheiro de graxa e óleo dos meus anos de oficina se transformou no cheiro de velho que ele tanto abominava? Enquanto eu estava ali, perdido em meus pensamentos amargos, e na tempestade que parecia não ter fim, o barulho insistente do meu celular, esquecido no bolso da jaqueta molhada, me tirou do torpor. Era um toque estridente, quase desesperado. Hesitei por um instante. Quem me ligaria a essa hora, com esse tempo? Minhas mãos tremiam enquanto eu o tirava do bolso, a tela embaçada pela umidade. Era o número dele,
O número do meu filho. Meu coração deu um salto, uma mistura de surpresa e uma pontada de esperança tola. Ele tinha se arrependido? Tinha percebido a crueldade do que tinha feito? Atendi, a voz rouca pelo frio e pela emoção contida. Do outro lado da linha, não ouvi um pedido de desculpas. Não ouvi arrependimento. O que ouvi foi uma voz embargada, apavorada, quase irreconhecível. Ele parecia ter visto um fantasma. As palavras se atropelavam, desconexas, mas uma frase se destacou, perfurando o barulho da chuva e o meu próprio desespero. Pai, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. A voz dele tremeu, e um silêncio pesado se seguiu, quebrado apenas pela minha própria respiração ofegante e pelo barulho do temporal. Eu não sabia o que ele tinha descoberto, mas o pavor na sua voz me fez gelar, e uma sensação estranha, um pressentimento, me invadiu. A tempestade lá fora continuava, mas uma tempestade ainda maior parecia ter acabado de começar dentro da minha própria história. A voz do meu filho do outro lado da linha estava irreconhecível, embargada por um pavor que eu nunca tinha ouvido antes. Pai, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. A frase pairou no ar, cortada pelo som da chuva batendo no aparelho e pelo meu próprio coração, que parecia ter esquecido como bater num ritmo normal. Eu, sentado naquele banco de praça encharcado, com o frio me roendo os ossos, senti um calafrio diferente, um que vinha de dentro. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Perguntei, a voz fraca, quase um sussurro. Ele começou a falar de forma atropelada, palavras se misturando em um turbilhão de desespero. O banco, os papéis antigos, a Maria. O que você fez? Eu não sabia. Como você pôde? A cada palavra, a confusão em mim aumentava, mas a sensação de que algo monumental havia sido desenterrado, algo que viraria nossa história de cabeça para baixo, se intensificava. Ele falava sobre papéis que ele tinha encontrado, documentos antigos que Maria, minha falecida esposa, guardava com um zelo que beirava o segredo. Maria era assim, discreta, mas com uma organização impecável. Ela guardava tudo, desde a primeira flor que eu dei a ela até as garantias de peças de carro que eu comprava para a oficina. Eu, um mecânico de alma e graxa nas mãos, nunca fui de burocracia. Minha vida era o motor, o cheiro de gasolina e óleo, o barulho das ferramentas. O que Maria teria guardado que o faria reagir assim? A mente dele parecia correr em círculos, e a única coisa que eu conseguia entender era o pânico puro em sua voz. Ele mencionou um reconhecimento, um valor absurdo, e a palavra patente surgiu em meio ao caos. Patente? Eu, Antônio, um simples mecânico do interior, patente? Aquilo parecia um delírio. Enquanto ele tentava se recompor do outro lado da linha, minha mente voou décadas no passado, para os tempos da minha oficina. A Antônio Motos e Carros. Eu me via ali, debaixo de um capô, sujo de graxa, com a chave de fenda na mão. Lembrei-me de um período lá pelos meus 30 e poucos anos, quando meu filho ainda era pequeno, e a oficina mal dava para o sustento. A Maria sempre me incentivava a pensar fora da caixa, a aprimorar o que eu fazia de melhor. Eu sempre fui bom em encontrar soluções para problemas mecânicos que ninguém mais conseguia. Houve uma época em que muitos caminhões da região sofriam com um problema recorrente num sistema de injeção. Eu passei noites em claro, rabiscando esquemas em guardanapos sujos, testando peças, até que desenvolvi uma pequena modificação. Era um ajuste simples, quase imperceptível, mas que resolvia o problema de forma definitiva e aumentava a eficiência do motor. Eu lembro de ter mostrado a um representante de uma pequena fábrica de peças da capital que passava pela cidade. Ele ficou impressionado, disse que era uma sacada de gênio e me ofereceu um valor simbólico pela ideia, prometendo futuros benefícios se a peça fosse adotada em larga escala. Eu, ingênuo e sem tempo para pensar em burocracia, assinei um papel qualquer, mais preocupado em ter dinheiro para comprar o leite do meu filho e o remédio da Maria, que estava com uma febre forte naqueles dias. Nunca mais pensei nisso. A vida de um mecânico rural não dava tempo para sonhar com patentes ou fortunas. Pai, você está me ouvindo? A voz dele me trouxe de volta ao presente, ainda carregada de desespero. Os papéis são de uma patente.
Aquela modificação que você fez nos anos 70 para os motores a diesel. Aquela empresa pequena que comprou a ideia. Ela cresceu, pai. Virou uma gigante mundial no ramo de autopeças. E essa sua patente, ela se tornou a base de um dos produtos mais lucrativos deles. Os advogados me ligaram hoje. Disseram que estão procurando pelo titular da patente há anos. E que agora, com a sua assinatura nesses documentos antigos, você é o dono de uma fortuna, pai. Uma fortuna que eles estão dispostos a pagar para resolver isso. Eles disseram que o valor é incalculável, que a sua parte, os seus royalties retroativos e a compra dos direitos é algo que eu jamais sonhei. As palavras dele, antes confusas, agora se encaixavam em um mosaico chocante. Patente, fortuna, incalculável. Eu, Antônio, o velho mecânico expulso de casa, era de repente o titular de algo tão grandioso? O impacto foi como um raio, mais forte que qualquer trovão daquela tempestade. Meu filho, o mesmo que me chamou de estorvo, agora estava apavorado não por mim, mas pela revelação, pelo que ele poderia ter perdido, pelo que ele tinha perdido. A voz dele continuou, suplicante, quase chorosa. Pai, por favor, volta para casa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Por favor, pai, você não pode me deixar. Nós somos uma família. Eu te amo, pai. Volta. O amor que ele nunca demonstrou em vida agora brotava, falso e desesperado, diante da perspectiva de uma fortuna que ele achava que estava ao alcance das mãos. Eu ouvia tudo aquilo ali, sentado na chuva, e uma mistura de sentimentos me invadia. Raiva, sim, pela falsidade descarada, mas também uma estranha sensação de justiça, um calor que não vinha do corpo, mas da alma. A vida, com suas voltas inesperadas, tinha me dado uma carta na manga, uma carta que eu nem sabia que possuía. A ironia era cruel. Ele me jogou para fora por cheiro de velho, por me considerar um peso, e agora, o velho era a chave para uma fortuna. Mas o pedido dele, volta para casa, não tinha o mesmo peso de antes. As palavras de desprezo ainda ardiam. Ele não se arrependia do que fez, mas do que descobriu. E isso fazia toda a diferença. Eu respirei fundo, o ar gelado queimando meus pulmões. A tempestade lá fora começava a diminuir, mas a tempestade dentro de mim estava apenas começando. Eu tinha uma decisão a tomar, e ela não seria fácil, nem rápida. A noite ainda era longa, e o caminho à frente, incerto. A voz do meu filho ecoava no meu ouvido, agora mais controlada, mas ainda tingida de um desespero que beirava a súplica. Pai, por favor, me perdoa. Eu estava de cabeça quente. Volta para casa. Vamos conversar. A gente precisa organizar tudo isso. É a nossa chance, pai. A nossa chance de mudar de vida. As palavras dele, antes tão cruéis, agora tentavam costurar uma falsa reconciliação, embrulhada na promessa de uma fortuna. Mas o nó na minha garganta não desatava. Eu sentia o peso daquele nosso, como se a descoberta da patente tivesse magicamente apagado a dor da expulsão. As palavras humilhantes, o frio daquela noite. Eu ainda estava no banco de praça, ensopado, e a imagem da porta se fechando na minha cara estava fresca na minha mente. A virada para ele era financeira. Para mim, era uma virada de perspectiva, uma oportunidade de reavaliar tudo. Não precisa vir agora, pai, mas me diz onde você está. Eu vou te buscar. A gente conversa no carro, no caminho. Por favor, pai, não me deixa sozinho com isso. Ele insistia, o tom agora quase choroso. Eu ouvia a chuva diminuir, o barulho do vento amainar, mas o turbilhão dentro de mim só aumentava. Onde eu estava? Eu estava no mesmo lugar onde ele me deixou. A ironia da situação era tão palpável que eu quase podia tocá-la. Eu, que sempre fui o pilar, o resolvedor de problemas, o homem que consertava motores e vidas, agora me via no centro de um dilema que exigia mais do que graxa e chave de fenda. Exigia sabedoria, calma e uma dose de justiça que não se comprava em loja de ferramentas. Enquanto ele falava, minha mente viajava de volta aos dias em que a oficina era meu mundo. Eu não era só um mecânico, eu era um conselheiro, um amigo. Lembro-me de um vizinho, o seu João, um agricultor que estava prestes a perder sua colheita por causa de um trator quebrado. Ele não tinha dinheiro para peças novas. Eu passei a noite inteira na oficina, refazendo uma peça com sucata,
adaptando, soldando. No dia seguinte, o trator estava funcionando e a colheita foi salva. Seu João me pagou com um saco de milho e um sorriso que valia ouro. Era assim que eu vivia. Minha recompensa não era só o dinheiro, mas a dignidade de ajudar, de fazer a diferença. E meu filho, que cresceu vendo isso, parecia ter esquecido completamente esses valores. Ele sempre foi um menino inteligente, com uma mente rápida, mas com uma ambição que eu, na minha simplicidade, nunca entendi completamente. Ele via a vida como uma escada a ser escalada, e eu, talvez, como um degrau que já não servia mais. Eu me lembrava de um episódio, quando ele estava na faculdade estudando administração. Ele me ligou, desesperado, dizendo que precisava de uma quantia alta para um projeto da faculdade, algo que decidiria seu futuro. Eu, sem pensar duas vezes, vendi um pequeno terreno que tinha guardado para a nossa velhice, um pedaço de terra onde sonhávamos em construir uma casa de campo para Maria e eu. Não hesitei. O futuro do meu filho era mais importante. Ele me agradeceu na época, com palavras bonitas, mas nunca mais tocou no assunto. Nunca me pagou de volta. E eu, na minha ingenuidade de pai, achei que o amor dele seria a maior recompensa. Aquele terreno, comprado com o suor de anos de trabalho, se transformou em mais um degrau na sua escalada, e eu em mais uma ferramenta descartável. Pai, você ainda está aí? Me responde, por favor. A voz dele me trouxe de volta, a urgência crescente. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio da madrugada. A tempestade tinha parado por completo, e um silêncio estranho pairava sobre a cidade, quebrando apenas pelo som distante de um carro. Eu tinha que ser firme. Não podia me deixar levar pelo desespero dele, nem pela promessa de uma vida de luxo. A dignidade que ele tentou me arrancar na porta de sua casa, eu precisava resgatá-la agora. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Estou aqui, meu filho, respondi, a voz mais forte do que eu esperava. Mas não vou voltar para essa casa agora. E não preciso que venha me buscar, eu me viro. Ele ficou em silêncio por um momento, chocado com a minha recusa. Eu podia sentir a frustração dele através do telefone. Mas pai, como assim? Onde você vai? Você está na rua? É perigoso. E a gente precisa conversar sobre os advogados, sobre o dinheiro. O desespero se transformou em uma espécie de raiva contida, uma impaciência com a minha teimosia. Eu sabia que ele estava pensando no dinheiro, na fortuna que eu representava agora. Não em mim, no pai que ele havia expulsado. Não se preocupe comigo, eu sempre me virei. E sobre os advogados e o dinheiro, isso a gente resolve. Mas no meu tempo e do meu jeito. Eu não sou um estorvo, meu filho. E também não sou um caixa eletrônico. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei a ligação. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas libertador. Eu estava sozinho de novo, mas não me sentia mais desamparado. Uma chama, uma pequena faísca de força, acendeu-se dentro de mim. Eu não seria o velho bobo que ele imaginava. Eu seria o Antônio da oficina, o homem que sempre encontrou uma solução, mesmo nas situações mais difíceis. Levantei-me do banco molhado, sentindo o corpo dolorido, mas a mente estranhamente clara. A noite ainda não tinha acabado, e a minha jornada, eu sabia, estava apenas começando. Eu precisava de um lugar para ficar, de um café quente e de um plano. A fortuna que apareceu do nada era uma bênção disfarçada, mas também um teste. E eu não pretendia falhar. Desligar o telefone na cara do meu filho foi um ato que eu nunca imaginei que faria. Mas naquele momento, foi o único jeito de reafirmar a mim mesmo que eu ainda era o Antônio, o homem com dignidade, e não apenas um velho à mercê das suas conveniências. O silêncio que veio depois, sem a voz dele me pressionando, foi um alívio. A chuva tinha parado de vez, e um ar frio, mas limpo, varria a rua. Eu precisava de um lugar para passar a noite, e rápido. As ruas da capital, mesmo após a tempestade, pareciam ameaçadoras para um homem na minha idade, com uma mochila nas costas e o coração ainda em carne viva. Comecei a andar sem rumo, os pés arrastando no asfalto molhado. A cidade, que antes parecia tão acolhedora com a promessa de estar perto do meu filho, agora se mostrava impessoal e gigantesca. Foi então que, virando uma esquina,
vi uma luz acesa em uma pequena padaria que eu nem sabia que existia. Um letreiro antigo com letras desgastadas dizia: Padaria do seu Manuel. Lembrei-me vagamente de Maria comentando sobre uma padaria com pão fresquinho perto de onde morava um parente distante dela, mas nunca tinha prestado atenção. A porta estava entreaberta, e o cheiro de café coado e pão quente me puxou como um imã. Entrei, e o sino da porta tilintou, anunciando minha chegada. O ambiente era simples, mas aconchegante. Atrás do balcão, um senhor de cabelos brancos e avental sujo de farinha, com um sorriso cansado, mas gentil, me cumprimentou. Boa noite, meu amigo. Chuva brava, não? O que o traz por aqui a essa hora? A voz dele me lembrou a dos meus vizinhos do interior, um som familiar e acolhedor. Contei uma parte da história, a mais superficial, claro, sobre ter tido um desentendimento familiar e precisar de um lugar para passar a noite. O seu Manuel, sem fazer muitas perguntas, apenas assentiu. Olha, meu amigo, eu não tenho um quarto de hotel para te oferecer, mas tenho um cantinho aqui atrás, onde guardo uns sacos de farinha. É simples, mas é seco e seguro, e tem um café quentinho se quiser. Aquele gesto de bondade, vindo de um estranho, me tocou profundamente. Era um contraste tão gritante com a rejeição que eu acabara de sofrer. Aceitei a oferta, e enquanto bebia o café mais gostoso da minha vida, o seu Manuel começou a falar sobre a vida, sobre a padaria, que era da família há 3 gerações. Ele me contou que, na juventude, trabalhou numa fábrica de autopeças, uma pequena empresa que estava começando. Era um tempo de muita inovação, sabe? A gente via muita gente com ideias boas, mas sem oportunidade. Lembro de um caso de um mecânico do interior que veio com uma ideia para um motor a diesel. O pessoal lá da fábrica achou genial, mas ele era um homem simples, não ligava para papéis. Vendeu a ideia por uma mixaria e a empresa, anos depois, explodiu com aquilo. Uma pena que ele nunca tenha visto o tamanho do que criou. Meu coração disparou. Era como se o destino estivesse conspirando para me dar respostas. E qual era o nome dessa fábrica, seu Manuel? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele pensou por um momento e então disse o nome. Era exatamente a mesma empresa que meu filho tinha mencionado. A mesma. A coincidência era absurda, quase divina. Senti um arrepio. Aquele encontro inesperado não era só um refúgio da tempestade, mas uma ponte com o meu passado, um testemunho vivo do que eu havia feito. Seu Manuel, sem saber, estava me dando a confirmação que eu precisava. Aquele meu invento, aquela modificação simples, realmente tinha sido a semente de algo grande. Passamos o resto da madrugada conversando. Eu contei a ele um pouco mais sobre minha vida de mecânico, sobre Maria, sobre as dificuldades e as alegrias. Ele me ouviu com uma paciência e uma empatia que há muito tempo eu não sentia. Não precisei entrar nos detalhes da minha briga com meu filho, mas a presença dele ali, a escuta atenta, era um bálsamo para a minha alma ferida. Ele me ofereceu um pão fresquinho, ainda quente do forno, e eu comi, sentindo um sabor de esperança que eu não provava há muito. Aquele cantinho nos fundos da padaria, entre sacos de farinha e o cheiro de pão, era mais acolhedor do que qualquer mansão que meu filho pudesse me oferecer. Quando o dia começou a clarear e os primeiros raios de sol espreitavam pelas frestas, eu me senti revigorado, não pelo sono, mas pela alma. A conversa com seu Manuel, o café quente, o pão fresco e principalmente a confirmação do meu feito me deram uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não era um velho inútil, um estorvo. Eu era Antônio, o mecânico, o inventor, o homem que mesmo sem saber havia plantado uma semente de prosperidade, e essa semente agora estava prestes a germinar de uma forma que ninguém esperava. Agradeci ao seu Manuel, prometendo voltar. Ele sorriu. As portas da minha padaria estarão sempre abertas para você, Antônio. Gente boa é sempre bem-vinda. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de sinceridade, eram um bálsamo para o meu coração. Eu saí da padaria com um novo propósito. Meu filho me queria de volta, não por amor, mas por interesse. E eu precisava usar essa situação a meu favor, não para me vingar, mas para fazer justiça. A justiça que eu, o mecânico honesto, sempre acreditei. A tempestade lá fora havia passado,
Mas a tempestade na minha vida estava apenas começando a ganhar seus contornos, e eu estava pronto para enfrentá-la, de cabeça erguida. Ao sair da padaria do seu Manuel, a luz do sol da manhã me atingiu com uma força que parecia lavar a noite escura que eu havia vivido. Eu tinha um novo fôlego, uma clareza de propósito. A conversa com seu Manuel, as suas palavras sobre a fábrica e a patente haviam solidificado a verdade. Eu não estava delirando. Minha ideia, a modificação simples que eu havia desenvolvido na minha oficina, era real, e seu valor agora era inegável. Mas eu precisava de um plano. Um plano que não envolvesse raiva ou vingança, mas justiça e dignidade. Eu comecei a caminhar sem pressa, observando a cidade acordar. As pessoas corriam, o trânsito começava a se formar, e eu, um homem de 70 e poucos anos, com uma mochila surrada, me sentia um observador privilegiado. Minha primeira parada foi um cybercafé. Eu, um homem que cresceu entre motores e ferramentas, nunca fui muito de tecnologia. Maria era quem cuidava das poucas contas online. E meu filho, claro, era um expert. Mas eu sabia o básico, o suficiente para uma busca. Digitei o nome da empresa que seu Manuel havia mencionado. Os resultados vieram rapidamente e eu me surpreendi. A pequena fábrica de autopeças havia se transformado em um conglomerado multinacional, com filiais em vários países. A patente mencionada pelo meu filho e por seu Manuel era, de fato, um dos pilares de seu sucesso. Enquanto eu lia as notícias sobre a empresa, sobre seus lucros e seu crescimento meteórico, uma pontada de tristeza me atingiu. Eu tinha contribuído para tudo aquilo, e por anos vivi na simplicidade, sem saber o verdadeiro valor do meu trabalho. Mas essa tristeza logo se transformou em uma determinação fria. Eu não estava buscando a fortuna por luxo, mas como uma forma de reaver a minha dignidade, de mostrar ao meu filho e a mim mesmo que o valor de um homem não se mede pelo cheiro de velho, mas pela sua história, pelo seu caráter e pelo seu legado. Minha próxima parada foi uma agência bancária. Eu tinha uma pequena quantia guardada, fruto da venda da minha oficina e da casa no interior, e da pensão de Maria. Era o suficiente para me manter por um tempo, mas não para lutar contra uma multinacional. Eu precisava de um bom advogado. Mas como encontrar um advogado de confiança em uma cidade tão grande, sem contatos? Mais uma vez, a vida me surpreendeu. Enquanto eu esperava na fila do caixa, ouvi uma conversa entre duas senhoras sobre um advogado honesto que havia ajudado a filha de uma delas em um caso complicado de herança. O nome era Dr. Almeida. Anotei o nome e o endereço que uma delas mencionou. Cheguei ao escritório do Dr. Almeida, um prédio antigo no centro da cidade. A secretária, uma jovem simpática, me olhou com um misto de curiosidade e surpresa ao ver um velhinho com uma mochila. Expliquei que precisava de uma consulta urgente, sem entrar em detalhes. Ela marcou um horário para o dia seguinte, mas eu, com a urgência que a situação exigia, insisti. Moça, é um assunto de vida ou morte. Ou melhor, de dignidade e justiça. Se o Dr. Almeida puder me atender por 5 minutos, eu agradeço. Algo na minha voz, talvez, a convenceu. Ela foi falar com ele e, para minha surpresa, ele me atendeu. Dr. Almeida era um homem de meia idade, com um olhar perspicaz e um semblante sério, mas acolhedor. Contei minha história desde o começo. A vida no interior, a oficina, a modificação do motor, a venda da ideia por uma mixaria, a morte de Maria, a vinda para a casa do meu filho, a expulsão na tempestade, a ligação dele com a revelação da patente e meu encontro com seu Manuel. Mostrei os documentos antigos que Maria havia guardado na minha mochila, os mesmos que meu filho havia encontrado. Eram cópias do contrato original, com a minha assinatura, e alguns recortes de jornais antigos que Maria havia guardado, falando sobre a inovação de um mecânico do interior, que a pequena fábrica havia adquirido. Maria, sempre à frente, havia guardado as provas do meu trabalho mesmo sem eu saber. O Dr. Almeida me ouviu em silêncio, sem me interromper. Seus olhos, antes sérios, brilhavam com uma mistura de surpresa e admiração. Quando terminei, ele respirou fundo. Seu Antônio, sua história é digna de um livro. E esses documentos, eles são ouro. Você tem um caso fortíssimo. Essa empresa, ao que tudo indica, se beneficiou enormemente da sua invenção por décadas,
sem lhe dar o devido crédito ou compensação. Eles estão em uma situação delicada, e o seu filho, ao que parece, descobriu isso por meio dos advogados da própria empresa, que estavam te procurando para evitar um escândalo e uma ação judicial bilionária. Ele me explicou os termos jurídicos, os direitos que eu tinha, a possibilidade de uma negociação extrajudicial ou de uma batalha legal. Eu olhei para ele, sentindo um peso sair dos meus ombros. Dr. Almeida, eu não quero vingança. Eu quero justiça. E quero que meu filho entenda o valor do trabalho, da dignidade e do respeito, algo que ele parece ter esquecido. O advogado assentiu. Seu Antônio, não se preocupe. Vamos fazer isso do seu jeito. Vamos mostrar a eles o valor de um homem que construiu sua vida com honestidade e suor. E vamos garantir que a justiça seja feita. Saí do escritório do Dr. Almeida com um sentimento de esperança renovada. Eu tinha um aliado, um respaldo profissional. Aquele dia, que começou com a incerteza de um homem sem teto, terminava com a certeza de um homem com um propósito. Meu filho me queria de volta, mas não seria o velho Antônio ingênuo que ele conhecia. Eu estava pronto para a próxima fase dessa jornada, armado com a verdade e com a dignidade que a vida, por mais que tentasse, nunca conseguiu me tirar. A batalha pela minha justiça estava apenas começando. Com o Dr. Almeida ao meu lado, a sensação de vulnerabilidade que me acompanhava desde a noite da tempestade começou a diminuir. Ele me arranjou um quarto simples em uma pensão de confiança, perto do seu escritório, e me garantiu que eu não precisava me preocupar com nada. A partir daquele momento, a batalha seria dele também. Meu foco, ele disse, deveria ser em minha saúde e em me preparar para o que viria. No dia seguinte, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com os advogados da multinacional. Dr. Almeida, com sua experiência, sabia que eles estariam ansiosos para resolver a situação antes que ela se tornasse um escândalo público. E ele estava certo. Em menos de 24 horas, recebemos uma ligação agendando uma reunião urgente. A notícia se espalhou rapidamente, e meu filho, claro, foi um dos primeiros a ser informado. Ele me ligou novamente, a voz misturando alívio e uma irritação contida. Pai, por que você não me atendeu? Por que foi falar com um advogado sem mim? Eu sou seu filho. Eu deveria estar com você nisso. Essa fortuna é nossa. Você não pode fazer isso sozinho. A cada palavra, a falsidade do seu amor se tornava mais evidente. Ele não se preocupava comigo, com a minha dignidade, mas com a parte que ele achava que lhe cabia. Eu simplesmente respondi que estava bem, que tinha um bom advogado e que ele não precisava se preocupar. A conversa foi curta e eu desliguei novamente, sentindo um gosto amargo na boca. Aquele era o meu filho, o menino que eu criei com tanto carinho, e agora ele se mostrava um estranho, um lobo em pele de cordeiro. No dia da reunião, eu estava vestido com as poucas roupas limpas que tinha, mas com a cabeça erguida. O escritório da multinacional era imponente, com salas luxuosas e uma vista panorâmica da cidade. Os advogados deles, 3 homens engravatados e com semblantes sérios, nos receberam com uma polidez forçada. Dr. Almeida, ao meu lado, era a minha rocha. Ele começou a reunião apresentando os documentos, os recortes de jornais e a história da minha invenção. Ele falou com uma clareza e uma firmeza que me encheram de orgulho. Os advogados da empresa, a princípio, tentaram minimizar a situação. Disseram que o contrato original era antigo, que eu havia vendido os direitos por um valor justo na época e que a empresa havia investido milhões para desenvolver e comercializar o produto. Mas o Dr. Almeida era implacável. Ele apresentou cálculos de royalties retroativos, de danos morais, de lucros cessantes. Ele mostrou a eles a dimensão do meu impacto, não só financeiro, mas também ético. A empresa, ao que parecia, tinha um histórico de esquecer os inventores originais, explorando suas ideias por valores irrisórios e depois se beneficiando por décadas. Meu caso era a prova viva de uma injustiça que eles tentavam esconder. O clima na sala ficou tenso. Eles tentaram me intimidar, falando sobre a complexidade de um processo judicial, sobre anos de espera, sobre os custos. Mas eu, Antônio, o mecânico que enfrentou tempestades e motores quebrados, não me intimidava facilmente. Olhei para eles e disse com a voz calma, mas firme:
Eu não tenho pressa. E não tenho medo. Eu tenho a verdade e a justiça ao meu lado. E tenho um bom advogado. Se for preciso, eu levo essa história até o último tribunal, até o último jornal. Não é sobre o dinheiro. É sobre o meu nome, sobre o meu trabalho, sobre o que é certo. As palavras tiveram um efeito imediato. Os advogados da empresa se entreolharam, e a postura defensiva deles começou a ceder. Eles sabiam que eu não estava blefando. Eu não era um velho ingênuo que eles poderiam enganar. Eu era um homem com uma história, com princípios e com um advogado que sabia como lutar por mim. Eles pediram um tempo para discutir a proposta, e a reunião foi suspensa. Ao sair do escritório, meu celular tocou. Era meu filho novamente. Ele tinha conseguido o número da pensão onde eu estava e estava em pânico. Pai, eu soube da reunião. Eles estão te enrolando. Você não pode aceitar qualquer coisa. Essa fortuna é nossa. Eu estou indo aí. A gente precisa conversar. A voz dele era uma mistura de raiva e desespero. Ele estava com medo de perder a sua parte na fortuna que ele nunca havia trabalhado para construir. Eu respirei fundo. Meu filho, eu não estou sendo enrolado. E essa fortuna não é nossa. É minha. E eu sei exatamente o que estou fazendo. Não venha até aqui. Eu preciso de espaço para pensar. E você precisa de tempo para refletir sobre o que fez. E, mais uma vez, desliguei. A minha atitude o chocou. Eu sabia. Ele, que sempre me viu como um pai submisso, agora enfrentava um Antônio que ele não reconhecia. Naquele momento eu entendi que a verdadeira batalha não era contra a multinacional, mas contra a desilusão do meu próprio filho. A fortuna que a vida me deu era uma ferramenta, não um fim. E eu usaria essa ferramenta para ensinar a ele o valor da dignidade, da honestidade e do respeito. A jornada era longa, mas eu estava pronto. E sabia que Maria, lá de cima, estava orgulhosa do seu velho mecânico. Os dias que se seguiram à reunião com os advogados da multinacional foram um turbilhão de emoções. Meu filho continuava me ligando, às vezes com súplicas, outras com raiva, sempre com a fortuna como pano de fundo. Eu me mantinha firme, seguindo o conselho do Dr. Almeida de manter distância e deixar que ele sentisse o peso de suas ações e a perda do controle sobre a situação. Dr. Almeida estava trabalhando incansavelmente, negociando com a empresa, que agora se mostrava mais disposta a um acordo para evitar a publicidade negativa e um processo prolongado. Eu passava minhas manhãs na padaria do seu Manuel, tomando café e conversando sobre a vida, sobre o bairro, sobre as notícias. Ele era um porto seguro, um lembrete da bondade humana que eu havia encontrado no meu momento de maior desespero. À tarde, lia jornais, pesquisava sobre a empresa e sobre meus direitos. Eu, o mecânico que nunca se importou com burocracia, estava me tornando um homem de negócios, impulsionado pela necessidade de justiça. Uma tarde, enquanto arrumava minhas poucas coisas na mochila, senti algo duro no fundo, que não me lembrava de ter colocado ali. Era uma pequena caixa de madeira, envelhecida pelo tempo, com um fecho de metal enferrujado. Abri-a com cuidado, e dentro encontrei um emaranhado de lembranças. Uma mecha de cabelo de Maria, uma foto nossa do dia do casamento e uma carta. Era a caligrafia dela, delicada e familiar. Uma carta que eu nunca havia lido, que ela deve ter escrito e guardado sem que eu soubesse, provavelmente nos últimos meses de sua vida. Sentei-me na cama da pensão, o coração batendo forte, e comecei a ler. A carta era um diálogo silencioso com a mulher da minha vida. Ela falava da nossa vida, das dificuldades que passamos, do meu trabalho na oficina, do meu amor por ela e pelo nosso filho. Ela falava da minha bondade, da minha honestidade, da minha ingenuidade às vezes. E então, ela tocou no assunto da patente. Maria sabia. Ela sempre soube do valor da minha invenção, mesmo quando eu, na minha simplicidade, não dava a devida importância. Meu querido Antônio, a carta começava. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais ao seu lado. Mas quero que saiba que sempre estarei em seu coração. Eu sempre te admirei, meu mecânico, meu inventor. Você tem um dom, um talento para ver o que ninguém mais vê, para consertar o que parece quebrado. Lembro-me daquele dia em que você assinou os papéis daquela fábrica. Eu sabia que era uma ideia brilhante e que eles não estavam te dando o valor justo.
Mas você, na sua bondade, só pensava em nós, no nosso filho. Eu guardei todos os documentos, Antônio. Guardei cada pedacinho de papel que pudesse provar o seu valor. Fiz isso para que um dia, se a vida fosse injusta demais, você tivesse as ferramentas para lutar. Não por riqueza, meu amor, mas pela sua dignidade, pelo seu nome. Nunca se curve, Antônio. Nunca deixe que ninguém diminua o seu valor, o seu trabalho, a sua história. E quanto ao nosso filho, ele é um bom menino, mas tem um coração ambicioso. Ensine-o, Antônio. Ensine-o o que é o verdadeiro valor da vida, que não se mede em dinheiro, mas em amor, respeito e honestidade. Seja forte, meu amor. Eu estarei sempre com você. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando a carta. Era como se Maria estivesse ali, me abraçando, me dando a força que eu precisava. Ela não era só a minha esposa, era a minha guardiã, a minha confidente, a minha maior incentivadora. Ela havia previsto tudo. Havia se preparado para o momento em que eu precisaria lutar pela minha justiça. Os documentos que ela guardou, os recortes de jornais, tudo aquilo era o legado do amor dela, da sua fé em mim. A carta de Maria não era apenas um lembrete do passado, era um guia para o futuro. Ela me deu uma clareza ainda maior sobre o que eu precisava fazer. Não era apenas sobre o dinheiro da patente, era sobre honrar o legado dela, honrar a mim mesmo e, de alguma forma, tentar resgatar o meu filho de sua própria ambição. Eu não podia simplesmente aceitar a fortuna e esquecer o que ele fez. Mas também não podia me deixar levar pelo ódio. O caminho era o da sabedoria, do ensinamento, da justiça. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas relendo a carta, conversando com Maria em silêncio, sentindo a sua presença ao meu lado. Senti uma paz que há muito tempo não experimentava. A dor do abandono ainda estava ali, mas agora vinha acompanhada de uma força interior, de um propósito que transcendia a mim mesmo. Eu era Antônio, o mecânico, o inventor, o marido de Maria, e eu estava pronto para a próxima etapa da minha jornada. A batalha ainda não tinha terminado, mas eu tinha a melhor aliada possível, o amor e a sabedoria da mulher que sempre acreditou em mim. E com isso, eu era invencível. Com a carta de Maria no coração e a sabedoria que ela me transmitia, eu me senti mais forte do que nunca. A dor do abandono ainda era uma cicatriz, mas não mais uma ferida aberta. Ela me lembrava da minha resiliência, da minha capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Dr. Almeida, percebendo minha nova postura, me disse que a empresa estava disposta a fazer uma proposta significativa. Eles queriam evitar o litígio a todo custo, temendo a repercussão negativa e o precedente que um processo como o meu poderia abrir. A segunda reunião com os advogados da multinacional foi diferente. A polidez forçada deu lugar a uma postura mais respeitosa, quase submissa. Eles vieram com uma proposta que, para os meus padrões de um simples mecânico do interior, era astronômica. Uma quantia que mudaria a vida de qualquer um, somada a royalties futuros e um reconhecimento público da minha contribuição para o sucesso da empresa. Eles estavam dispostos a ir longe para silenciar o caso e preservar sua imagem. O Dr. Almeida me olhou esperando minha reação. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. O dinheiro era mais do que eu jamais sonhei. Poderia me dar uma vida de luxo, de conforto, de tudo o que eu nunca tive. Mas a carta de Maria ecoava na minha mente. Não por riqueza, meu amor, mas pela sua dignidade, pelo seu nome. Nunca se curve, Antônio. Nunca deixe que ninguém diminua o seu valor, o seu trabalho, a sua história. Olhei para os advogados, que me observavam com ansiedade. A proposta é generosa, comecei, a voz calma e firme. Mas o dinheiro por si só não compra a dignidade que me foi tirada. Nem apaga as noites em claro que passei na minha oficina, sonhando em dar um futuro melhor para o meu filho. Nem compensa os anos em que a minha invenção enriqueceu vocês, enquanto eu vivia na simplicidade. Eles se entreolharam, surpresos com a minha resposta. Esperavam um sim imediato. Eu tenho uma condição, continuei. Além do valor proposto e do reconhecimento público, eu quero que a empresa crie um fundo de apoio a jovens inventores e pequenos empreendedores, especialmente aqueles que vêm de famílias humildes e do interior.
Um fundo que lhes deu suporte legal e financeiro para proteger suas ideias, para que a história do Antônio da oficina não se repita com outros. A sala ficou em silêncio. A proposta era inesperada, ousada, e ia muito além de um simples acordo financeiro. Eu não queria apenas meu dinheiro de volta. Eu queria que a minha história servisse de lição, de inspiração, de justiça para outros. O Dr. Almeida sorriu discretamente, orgulhoso da minha atitude. Os advogados da empresa, por outro lado, estavam visivelmente desconfortáveis. Era uma demanda que fugia do protocolo, que exigia um compromisso social da parte deles. Eles pediram um tempo para discutir internamente, e a reunião foi suspensa novamente. Enquanto esperávamos, meu celular tocou. Era meu filho. Ele, de alguma forma, havia descoberto sobre a proposta da empresa. Pai, eu soube. É uma fortuna. Você não pode colocar condições. Aceita logo. A gente precisa desse dinheiro. Não estraga tudo com essas ideias malucas de fundo de apoio. Pensa em nós, pai. Pensa na nossa família. A voz dele estava histérica, desesperada pela fortuna que ele via escorrer por entre os dedos. A ambição dele era cega, e ele não conseguia ver a oportunidade de algo maior, de um legado que ia além do dinheiro. Meu filho, respondi, a voz carregada de uma tristeza profunda. Eu estou pensando no que é certo. Estou pensando no valor do trabalho, na dignidade, na justiça, coisas que você parece ter esquecido. E estou pensando no futuro, não só no meu, mas no de muitos outros jovens que podem ter suas ideias roubadas. Essa fortuna, se vier, não será apenas para mim. Será para um propósito maior. E se você não entende isso, então a gente não tem nada para conversar. E desliguei. A reação dele doeu, mas também me confirmou que eu estava no caminho certo. Ele não estava pronto para o perdão, para a reconciliação verdadeira. Ele estava preso à ganância, e eu não podia me deixar arrastar para o mesmo abismo. Poucas horas depois, os advogados da empresa nos chamaram de volta. Eles haviam consultado a diretoria e, para minha surpresa, aceitaram a minha condição. A história do Antônio da oficina e a sua invenção seriam contadas em um documentário institucional da empresa, e o fundo de apoio seria criado em meu nome, com um valor inicial substancial. Era uma vitória que ia além do financeiro, uma vitória de princípios. A justiça estava sendo feita, não só para mim, mas para o legado que eu queria deixar. Naquele momento, eu senti uma paz profunda. A tempestade havia passado, e o sol brilhava. Eu, o velho mecânico expulso de casa, estava prestes a se tornar um símbolo de justiça e inspiração. A jornada ainda não tinha terminado, mas o caminho estava claro. E eu sabia que Maria, lá de cima, estava sorrindo. A notícia de que a empresa havia aceitado minha condição se espalhou como fogo. O Dr. Almeida estava exultante, me parabenizando não só pela vitória financeira, mas pela vitória moral. Seu Antônio, ele disse, você não só conseguiu uma fortuna, mas também deixou um legado. Isso é algo que poucos conseguem. Eu, com um sorriso no rosto, pensei na carta de Maria e na sua sabedoria. Ela estaria orgulhosa. O dia da assinatura do acordo foi um evento. Advogados, diretores da empresa, representantes da imprensa, tudo estava lá. Eu, o mecânico do interior, estava no centro das atenções. Não por um escândalo, mas por uma história de superação e justiça. Assinei os papéis com a mão firme, sentindo o peso da minha história em cada traço. A quantia acordada era realmente colossal. E o fundo de apoio aos jovens inventores era uma realidade. A minha imagem seria usada em campanhas de conscientização, e minha história seria contada para inspirar outros. Era uma reviravolta completa. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação desesperada do meu filho. Ele havia acompanhado a notícia pela televisão e estava em choque. Pai, eu não acredito. Você fez tudo isso sem mim. Você não me deu uma chance. Como você pôde ser tão egoísta? Essa fortuna era para a nossa família. A voz dele era uma mistura de raiva, inveja e um profundo senso de perda. Ele não conseguia entender que a nossa família havia sido quebrada por ele e que a fortuna, agora, tinha um propósito maior. Meu filho, eu disse, a voz calma, mas com a firmeza de quem já havia tomado suas decisões.
Eu te dei muitas chances. Eu te dei minha vida, meu trabalho, minhas economias. Eu te dei amor incondicional, mesmo quando você me tratou com desprezo. E você me jogou para fora de casa em uma noite de tempestade por causa do cheiro de velho. Onde estava a nossa família naquele momento? O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Ele não tinha resposta. Essa fortuna, meu filho, é fruto do meu trabalho, da minha dignidade. E ela terá um propósito que vai além de carros de luxo e casas grandes. Ela vai ajudar jovens que, como eu, sonham em criar, em inovar, mas que não têm o apoio necessário. Vai garantir que eles não passem pelas injustiças que eu passei. Eu podia sentir a frustração dele, a raiva borbulhando. Mas eu sou seu filho, pai. Eu mereço uma parte. Você não pode fazer isso comigo. Ele gritou, a voz embargada. Eu respirei fundo. Essa era a hora do confronto final, o momento de colocar um ponto final na nossa relação, pelo menos da forma como ela vinha sendo. Você merece o que você constrói, meu filho, não o que você herda sem mérito. Eu te ensinei o valor do trabalho, da honestidade, do respeito, mas você escolheu outro caminho. Eu não vou te dar um centavo dessa fortuna, meu filho, não porque eu te odeie, mas porque eu te amo. E o maior amor que eu posso te dar agora é a oportunidade de aprender, de crescer, de construir sua própria vida, com seus próprios esforços. Não com o dinheiro que você só valorizou depois que me expulsou de casa. O silêncio do outro lado da linha foi ainda mais longo, mais doloroso. Eu podia sentir o choque dele, a incredulidade. Ele nunca imaginou que eu, o velho Antônio, teria a coragem de fazer isso. Você vai se arrepender, pai. Você vai se arrepender de me virar as costas. Ele finalmente disse, a voz carregada de ódio. Não, meu filho, respondi, com uma tristeza genuína na voz. Eu me arrependo de ter te dado tudo, de ter sacrificado tanto por você e de não ter te ensinado o verdadeiro valor da vida. Mas não me arrependo de lutar pela minha dignidade. E não me arrependo de usar essa fortuna para um propósito maior. E pela última vez, desliguei o telefone. O confronto foi doloroso, mas necessário. Eu sabia que ele não entenderia agora. Talvez nunca entendesse. Mas eu precisava ser firme, preciso ser justo, não só comigo, mas com o legado que Maria me pediu para honrar. Com o acordo assinado e o confronto com meu filho para trás, eu senti um alívio imenso. A fortuna estava garantida, e o fundo de apoio aos jovens inventores era uma realidade. Eu tinha um novo propósito. Uma nova vida pela frente. Mas o que eu faria com tanto dinheiro? O luxo nunca foi a minha praia. Eu era um homem simples, de graxa e ferramentas. E o meu coração, apesar de tudo, ainda batia pelo cheiro de motor, pelo barulho da oficina, pela simplicidade do interior. A vida me deu uma segunda chance, e eu estava pronto para vivê-la, do meu jeito, com dignidade e propósito. A minha jornada de superação estava completa. Mas a minha história de vida, eu sabia, ainda tinha muitas páginas para serem escritas. Depois de assinar o acordo e encerrar o capítulo com meu filho, uma sensação de leveza e propósito me invadiu. A fortuna era minha, o fundo de apoio aos jovens inventores estava garantido, e minha história seria contada. Mas o que fazer com tudo isso? A vida de luxo nunca me atraiu. Eu era um homem simples, de mãos calejadas, acostumado ao cheiro de graxa e ao barulho das ferramentas. O que eu realmente queria era paz, simplicidade e a dignidade que sempre prezei. Minha primeira decisão foi procurar o seu Manuel na padaria. Cheguei lá com um sorriso no rosto, e ele, ao me ver, abriu os braços para um abraço caloroso. Antônio, meu amigo, eu vi as notícias. Você é uma lenda agora. Contei a ele sobre o fundo de apoio, sobre a minha condição, e ele se emocionou. Você é um homem de ouro, Antônio. Um exemplo. Eu então fiz uma proposta a ele. Comprei a padaria do seu Manuel, garantindo a ele uma aposentadoria tranquila e generosa, mas com uma condição. Seu Manuel, a padaria é sua, mas eu quero ser seu sócio, seu ajudante. Quero continuar vindo aqui, conversando com as pessoas, sentindo o cheiro do pão. E quero que você me ensine tudo sobre esse ofício. Quero que a padaria seja um ponto de encontro, um lugar de histórias, de acolhimento. E quero que ela seja um dos primeiros lugares onde os jovens do fundo de apoio possam vir em busca de um conselho, de uma palavra amiga.
Seu Manuel, com lágrimas nos olhos, aceitou. A padaria do Antônio e Manuel se tornou um novo capítulo na minha vida. Com parte da fortuna, comprei de volta a minha antiga casa no interior, onde eu e Maria construímos nossa vida. Reformei-a, mas mantive a essência, as memórias. A oficina, que eu havia vendido, também foi readquirida. Não para voltar a trabalhar nela como antes, mas para transformá-la em um centro de treinamento e mentoria para os jovens inventores do fundo. Um lugar onde eles pudessem desenvolver suas ideias, aprender com a experiência de um velho mecânico e ter o apoio que eu não tive. A casa e a oficina seriam um legado, um farol para as novas gerações. Minha vida se tornou uma rotina de paz e propósito. Passava as manhãs na padaria, ajudando, conversando com os clientes, ouvindo suas histórias. À tarde, ia para a oficina, agora cheia de jovens talentos, com olhos brilhantes e mentes cheias de ideias. Eu os guiava, os aconselhava, compartilhava minha experiência. Via neles a chama que um dia ardeu em mim e me sentia completo ao ajudá-los a não cometer os mesmos erros que eu. O cheiro de velho que meu filho tanto desprezou, agora era o cheiro de sabedoria, de experiência, de um legado que estava sendo construído. A imprensa, claro, me procurou. Fui entrevistado, minha história foi contada em jornais, na televisão e no documentário da empresa. Eu me tornei um símbolo de superação, de dignidade. Recebia cartas de pessoas de todo o Brasil, agradecendo pela inspiração, compartilhando suas próprias histórias de luta e esperança. Mas o que mais me tocava era a chance de, através do fundo, mudar a vida de tantos jovens, dando-lhes a oportunidade de brilhar. E meu filho, ele nunca mais me procurou, nunca se arrependeu. A ganância o cegou completamente. Eu soube por terceiros que ele tentou de tudo para reverter a situação, para conseguir uma parte da minha fortuna, mas não obteve sucesso. Ele perdeu não só o dinheiro, mas perdeu o pai, perdeu a chance de aprender, de crescer. E essa para mim foi a maior justiça de todas. Não foi uma vingança, mas uma consequência natural de suas escolhas. Eu não o odeio. Sinto pena. Pena de um homem que trocou o amor, o respeito e a família por uma ilusão de riqueza. E torço, lá no fundo, para que um dia ele encontre seu próprio caminho, sua própria dignidade. A vida me ensinou que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele compartilha, no legado que ele deixa. Não está no luxo, mas na simplicidade. Não está no ódio, mas no perdão, mesmo que o perdão seja para si mesmo, por ter permitido certas coisas. A tempestade que me tirou de casa me trouxe para um novo começo, para uma vida de propósito, de significado. Eu, Antônio, o velho mecânico, o inventor, o marido de Maria, agora era um avô para muitos jovens, um mentor, um amigo. Se você está ouvindo essa história, eu quero que saiba, nunca desista de si mesmo. Nunca deixe que ninguém diminua o seu valor. A vida pode te derrubar, te jogar na tempestade, mas sempre haverá um novo dia, uma nova chance. E a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é e no que você faz pelos outros. Comenta aí se essa história tocou seu coração. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação e justiça, compartilha com ele. E se você acredita no poder das histórias, se inscreva no canal para que mais vozes como a minha possam ser ouvidas. A vida é uma jornada, e cada passo, cada desafio, cada vitória nos molda. E eu, com a minha história, espero ter moldado um pouco a sua. Obrigado por me ouvir.